pro investidor? Investir no quê sempre vai ter retorno? O que sempre vai garantir que você vai conseguir aplicar o conhecimento correto no contexto correto? A sabedoria. Porque ela se aplica a qualquer contexto. Então, se você tiver a sabedoria, qualquer situação da sua vida, você vai conseguir fazer a pergunta certa também. Cara, lembra quando a gente começou a desenhar princípios para nossa vida em 2020? Agora, me diz uma coisa. Tem uma passagem que perguntaram para o Bill Gates e falou assim: e aí, Bill Gates, beleza, cara? Já ouviu essa história? Você vai perguntar R$100? Você vai perguntar isso? Não, mas tá. eu vou te perguntar algo parecido. Já viu a história de cultivar a galinha? Acho que você que me falou, Eu te cara. contei, né? E aí, Bill Gates, cara, se pô, agora perdeu tudo, vai ter que começar do zero, onde que você investiria? Dele, eu ia cultivar a galinha. Por quê? Porque a galinha é simples, é fácil, melhor aprendizado, melhor relacionamento com as crianças, as mulheres se sentem mais autônomas e, sei lá, o ROI é 1:3. E é simples e dá ovo pra cacete. Assim, pegando essa semântica, qual é um lugar, qual é um ambiente, qual é uma atitude que sempre vai dar fruto pro investidor? Investir no quê sempre vai ter retorno? Essa é uma pergunta filosófica, de princípios. Assim, cara, se você sempre investir aqui, isso sempre vai te trazer retorno. Você perguntar, o que você ia fazer com R$100? Eu ia falar assim, cara, eu ia comprar um monte de milho, ia plantar milho pra caceta, porque cada um milho dá 600 sementes, né? Então, tipo assim, sei lá, em um ano tem 1 bilhão de milhos, assim. Ah, você pode já falar, já começa por aí, essa foi boa. Imagina o Thiago de espantalhão, assim. Podia botar no corte essa, né? Não, R$100, eu poderia também cortar o cabelo, né? Seria uma boa agora, né? Tô bagunçado. Só que a gente oficialmente decidiu que hoje ficaremos cabeludos. É isso mesmo. Agora, não, Bom, o melhor investimento que você poderia fazer, em termos de ativos financeiros... Não importa. Tipo assim, cara, se você tivesse lá os Tiaguinhos, molecada, se você sempre investir nisso aqui, você sempre vai ter retorno, cara. Porra, não dá pra fugir do... Dá sim, dá pra fugir. Eu iria falar investir em conhecimento, né? Mas eu acho que não. Eu iria fazer... Porque assim, ela vai ter... Especialmente quando o meu filho nascer, vai ter acesso a conhecimento infinito. Com a internet, infinito. Eu não acho, então, que eu faria... Eu não investiria no conhecimento dela, né? Antes de investir em sabedoria. O que é sabedoria, né? Sabedoria seria... não conhecimento técnico. Sabedoria seria... a leitura dos princípios que são naturais. Então, é o entendimento dos princípios que são naturais. Não é entender que, sei lá, como que faz o café, ou sei lá o que, o dinheiro, tecnicamente, ativos, passivos. É você entender quais são as leis que são naturais. Aquelas que se aplicam a uma árvore, aquelas que se aplicam ao céu, aquelas que se aplicam ao dinheiro, aquelas que se aplicam às pessoas, porque são princípios, então eles se aplicam a tudo, né? E como ela vai ser bombardeada por conhecimento ao longo da vida, eu iria garantir que eu iria investir para que ela pudesse entender o que são os princípios naturais. Porque se ela entender isso, todo o resto vai ser melhor absorvido, vai ser melhor utilizado. Porque ela vai ter tanta ferramenta com os conhecimentos que se ela não tiver os princípios, ela não vai conseguir aplicar isso aqui da forma correta. Então eu não deixaria de investir em sabedoria. Porque o resto, cara, conhecimento é abundante, tem em todo canto. O Francis Bacon tem uma frase que ele fala que conhecimento é poder, né? Mas hoje no mundo que a gente tá, de excesso de conhecimento, para muitas pessoas não é poder. Não é. É um problemaço. Conhecimento é um problema, cara. O Google, ele começou a resolver esse problema, só que agora gerou um outro problema, né? Porque agora, o Google, ele trouxe todas as respostas, né? Resolveu esse problema. Só que ele não trouxe todas as perguntas, né? Assim, fazer a pergunta é o grande segredo, né? Então, se tá tudo no Google, por que não é todo mundo bem sucedido? Porque nem todo mundo sabe fazer a pergunta certa, né? E aqui é muito difícil. Então, você nunca vai encontrar a resposta certa se não fizer a pergunta condizente. Então, o conhecimento, ele não é poder. Ele com certeza não é. Hoje o conhecimento virou commodity. O conhecimento virou commodity, né? E o que é o poder? E quem detém ele? Eu acho que o contexto é o poder. Caraca, que legal isso. O contexto é o poder. Porque não importa o conhecimento que você tem. O que importa... Se estiver no contexto errado, né? Se estiver no contexto errado, né? Pensa você mesmo. Você é um cara que você tem uma bagagem incrível de muita leitura. Várias vezes, né? Você já me resumiu trocentos livros e tal. Mas nem todo conhecimento foi útil pra mim. Apenas aqueles que foram aplicáveis ao meu contexto, né? E, porra, demora pra você absorver conhecimento, né? Lembra do tempo, é escasso. Então, cara, você tem que estudar o que você, cara, vai aplicar no contexto e talvez uma outra esfera pra você adquirir um pouco mais de cultura, talvez. Mas, cara,
Eu acho que o segredo é o contexto. De tudo. Cara, isso sai uma frasezinha, hein? Você que é bom de frases groselhas, você... Cara, vai ser uma groselinha aqui agora. Cara, o contexto é o poder, cara. É verdade. É. A gente é baseado, condicionado, moldado pelo contexto. Cara, inevitavelmente. Porque, ó, se o conhecimento ele tá aqui desde sempre, tá tudo escrito. Tá há muito escrito, tempo, né? né? Há muito tempo. Assim, o contexto é a arte, né? Porque o contexto foi mudando ao longo dos anos. O conhecimento não. Né? Ou pouco, né? Digamos assim. Então, você conseguir linkar os dois é o que vai te dar o resultado. Na internet... Sabedoria. É a tua linha de sabedoria. Sim. É o cara, por Sim, exemplo, porque... tem uma situação que acontece. O cara tem um conhecimento. Só que se ele for sábio a ponto de falar, deixa eu pegar na minha caixinha de ferramenta, dentro desse contexto, e tem que ter a sabedoria do que escolher, do que não escolher, saber diferenciar uma coisa da outra. E aplicar dentro daquela situação que ela é situacional. É situacional. Cara, eu concordo com você, porque, ó, como o contexto sempre muda, mas o conhecimento não, né? Você precisa, então, aplicar o conhecimento no contexto correto, mas você vai sempre ter dificuldade. O que sempre vai garantir que você vai conseguir aplicar o conhecimento correto no contexto correto? A sabedoria. Porque ela se aplica a qualquer contexto. Então, se você tiver a sabedoria, qualquer situação da sua vida, você vai conseguir fazer a pergunta certa e você vai conseguir pescar a resposta certa também. Cara, lembra quando a gente começou a desenhar princípios pra nossa vida em 2018? A gente começou a desenhar, né, cara? O que você acha que é um princípio? Primeiro a gente fez um brainstorm, depois a gente foi melhorando os princípios. Eu acho que esse aqui não, esse aqui junta. É verdade. Isso. Foi legal, né? Foi numa sala, lembro até hoje, a sala, acho que 30º andar, no vidro. Começou a escrever, o Hugão chegou, começou a criticar também. Começou a juntar alguns porque tinha muito. Foi legal, cara. Ganância, medo e impaciência geram prejuízo. E não só ficou, né? Como a gente tá no nosso código código DNA mesmo, né? No código genético, né? A gente fala, cara, isso aqui é ganância. Os princípios da empresa, né? Tem tudo aí, cara. Cara, os princípios vai mudando, da empresa. A gente vai adicionando o que a gente sente do contexto, né? E é legal porque o princípio, ele não só é uma filosofia que a gente acredita, mas sim uma filosofia que a gente segue. E quando tem dúvida, é só a gente revisitar ele. E quando a gente fere princípio, né? A gente realmente é penalizado. É igual o exemplo que eu contei agora há pouco. Qual foi um dos seus últimos grandes erros? Pô, foi quando eu acabei ficando arrogante. Fui tolo, né? E aí eu errei. Perdi. Então não pode ferir.